Bem-vindos ao PrismaCast, um ambiente de aprendizados, inovações e tendências, onde exploramos e exaltamos o conhecimento para o aprendizado constante. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje temos o privilégio de conversar com um especialista na área de física. Título de hoje, Explorando o Invisível, Física Computacional e Nanomateriais. Nosso convidado é professor titular da Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual de Campinas, em Limeira, graduou-se em bacharelado e licenciatura em Física pela Universidade Estadual de Campinas, possui mestrado, doutorado e livre docência em Física pela mesma universidade. Realizou parte do seu doutorado na Universidade de Texas, Dallas. Atualmente, utiliza física computacional no estudo de propriedades de nanomateriais como nanotubos de carbono e grafeno. Também trabalha no desenvolvimento de algoritmos para simulações computacionais. Atua também no ensino de física, produzindo montagens e demonstrações facilitadoras de aprendizado. Vitor Rafael Cunus, que é alegria e honra tê-lo aqui com a gente, professor. Como o professor está? Tudo bem? Oi, Tiago, obrigado então pelo convite, participar desse podcast, que é uma iniciativa muito importante, eu acho que aí para a faculdade, né, que o Tiago tem feito aí. Parabéns também já para o seu trabalho. Imagina, professor, estou aqui pelo conhecimento aí e aprendizado. Professor, nesse primeiro bloco a gente fala sobre o processo de decisão da carreira do professor. O professor sempre quis trabalhar na área de física, na infância o professor gostava do experimento, teve incentivo dos pais. O que te fez seguir na área da graduação e ir para a física, né? Fazer o bacharelado em física? Começou realmente talvez na adolescência. Eu gostava de matemática. O professor fez técnico? Fiz no técnico teve Sim, não, teve uma influência, sim. Não, assim, eu gostava de matemática, né? Tinha um pouco de facilidade com a matemática e tal. E a física foi aparecendo, assim, eu lembro de um livro que meu pai tinha lá em casa, que é o livro do Alonso e Fim. Os autores Alonso e Fim, é um livro de física básica aí, né? Essa parte de mecânica. E quando você abrir o livro, você abre, assim, uma das primeiras páginas tem a foto de uma galáxia. Então é uma mensagem. Epifania. Foi uma epifania. É uma mensagem, assim, foi uma imagem que até hoje eu acompanho comigo, né? Porque eu lembro dessa imagem desse livro e isso me fez, assim, dar uma olhada no livro, falar, nossa, que legal, isso aqui de física, fórmulas e tal, e eu comecei, né, me interessar. E aí, como você falou, eu fiz o técnico, né? O técnico na época foi um técnico dentro de uma empresa, e essa empresa fornecia, então, para os alunos, né, um curso de 3 anos, eu acho. Centro de Formação Técnica Félix Romeu Brown, da Nestlé. Então era um centro assim que eu lembro até hoje, era para a época era bem avançado, sabe? Porque ensinava não só a parte conteudista, né, de mecânica, eletrônica, mas também questões assim organizacionais, né? Você ser organizado na sua bancada de trabalho. Então coisas assim que né? Eu carreguei até hoje algumas coisas. Você vê que minha bancada aqui está meio bagunçada hoje, mas foi surpresa da visita, né? Está muito organizado assim para os nossos ouvintes. E aí esse curso, né, eu tive contato com, aí você aprende um pouco de mecânica, né, de elétrica, eletrônica, então aí foi despertando. Aí quando acabou o curso, em 94, né, ou eu ia para a empresa, né, que eu já era contratado lá para trabalhar na empresa, ou seguia a universidade, né, ou fazer um vestibular. E eu acabei optando por fazer o vestibular e seguir, né, essa parte de física. Tentei engenharia elétrica, um vestibular uma vez, mas acho que eu não consegui passar. E aí eu acabei fazendo física, e depois na primeira semana já cursando, já falei, não, é isso mesmo. Então aí foi uma paixão aí que continua até hoje. É alegria, né? Porque no técnico a gente tem muita experiência prática que a gente leva para o resto da nossa vida, né, professor? Você estava bem citando, isso fica marcado pra gente no meu técnico. Eu lembro também como se fosse ontem. Sim, sim. Os experimentos que eu fiz lá, de redes, eu fiz técnico em redes, eu lembro até hoje e eu ainda uso até hoje. Sim. A organização, o trabalho em equipe, o incentivo a resolver os trabalhos juntos, porque no técnico a gente tinha que fazer os trabalhos sempre em equipe. E isso molda o nosso pensamento para a gente conseguir trabalhar com as opiniões dos terceiros, para a gente poder resolver os problemas juntos. Isso é fantástico. Fazer um curso técnico é realmente uma boa preparação, mesmo se você quer continuar depois com a universidade. Te dá uma grande base, né? Realmente. Totalmente, professor. E na graduação, o professor teve a residência, assim, fazer
estágio depois que terminou a graduação? O professor deu aulas em escolas? Como foi esse processo? Não, então, porque eu fiz a graduação em bacharelado, que forma, né, você ser um profissional em física, tal, para atuar em laboratórios, pesquisa, etc. Mas também eu fiz a licenciatura, né, logo depois que eu terminei, continuei mais umas disciplinas e fiz a licenciatura, que é voltado para você dar aula. Aí a única experiência que eu tive lá foi justamente nos estágios, né, que você faz quando está terminando o curso. Fui em algumas escolas, assisti alguns professores dando aula, tá, para aprender, mas nunca lecionei em escola de ensino médio, por exemplo, né? Então eu nunca fui nessa linha aí, mas eu tive esse conhecimento da licenciatura, didática, essas coisas que no fundo acabou eu usando na própria graduação, né, como professor universitário, né? Professor, e nesse processo do término da graduação, o professor já sabia que ia para o mestrado, ou o professor falou assim, não, estou terminando a graduação, eu não vou seguir para o mestrado, vou dar um tempo em que eu vou realizar algum outro trabalho, mas o Não, professor já sabia que... não, acho que eu já sabia. Como eu fui fazendo também iniciação científica, né? Desde acho que o segundo ano, acho, da graduação, já comecei a iniciação científica. O curso lá era 4 anos, né? Então, assim, eu fui já encaminhando, né? Já fui meio direcionado para pesquisa já na graduação, com o processo das iniciações, né? E aí, então, foi meio natural, né? A minha orientadora de mestrado foi a mesma orientadora de iniciação científica, que hoje ela é a atual pró-reitora de graduação aqui da Unicamp, né? A professora Mônica Alonso Cota. Então, assim, eu já meio que dei andamento, né? O meu mestrado foi uma extensão um pouco da iniciação, né? Então, foi meio já estava na onda, assim, e fui para isso aí. Depois do doutorado também, né? Já estava no mestrado, então, né? Consegui, falei, bom, vou seguir essa carreira aí. Então, como foi esse professor? né? Iniciação científica. A primeira iniciação que eu fiz foi com ela, né? Foi nessa parte de laboratório. Foi a parte que a gente chama física experimental, né? Então eu trabalhava no laboratório, ela tinha lá um microscópio chamado microscópio de força atômica. Então a gente estudava superfícies, né, de cristais que eram produzidos em uma máquina lá que a gente tinha lá no laboratório. Então eu estudava mais a ideia da morfologia desses cristais, né? Como que quando crescia esse cristal, é como se vai formando umas montanhas, entendeu? Então, como que essa dinâmica do crescimento dessas montanhas, mas lógico, nível atômico aí, né? Nível bem pequenininho. Então, eu trabalhava no laboratório, né? Depois, a segunda iniciação, já fui mais para a parte computacional, aí já fui mudando o foco, né? Eu tinha o pé no experimento e a iniciação, a segunda iniciação foi justamente tentar modelar computacionalmente os resultados que eu tinha obtido na primeira iniciação, né? Na época, a modelagem que o professor faz é instrumentação em relação à computação. Modelagem é que eu falo assim, você desenvolver um modelo físico para explicar aquele fenômeno, né? O que é importante para descrever aquele fenômeno, né? Então, essa é a ideia do modelo. Você pega o que é mais essencial. Computacional, no sentido que aquele modelo, eu trago ele para o computador, né? Numa forma de criar uma simulação, e aí como a gente fala no dia a dia aqui, no jargão, né? Roda a simulação, né? Executa a simulação, no sentido de que depois você vai vendo o que você veria no experimento, você vê também no computador, aquela evolução desse crescimento dessas montanhas, vamos dizer assim, né? Na tela do computador. E se aquilo é igual ao que você vê na realidade, então quer dizer que seu modelo, sua simulação está adequada, né? Então, assim, eu obtive os resultados experimentais da primeira iniciação e depois, na segunda, a gente tentou criar um modelo, uma simulação para explicar aqueles resultados, né? Professor, no título do mestrado, o professor seguiu algo parecido em relação ao que eu tinha na iniciação científica, que foi simulação de crescimento Epitaxial, e formação de interfaces por método Monte Carlo. Isso, exatamente. Como foi essa? Então, aí foi, né? Aí como essa segunda iniciação já me deu eu fiz esse programa de simulação e no mestrado foi justamente, né, melhorar um pouco esse programa e aprimorar ele para justamente, né, melhorar a explicação do experimento. E aí gerou um mestrado. Então a minha segunda iniciação quase já estava um mestrado, né? Entendeu? Então eu já mudei um pouquinho, só trabalhei mais um pouquinho, fiz as disciplinas e praticamente
né, tinha defendido, tinha um material para defender. Então, meu mestrado foi 1 ano e meio, defendi 1 ano e meio, justamente porque eu tinha aproveitado a coisa da iniciação. Então, esse crescimento epitaxial é isso, é um fenômeno de você crescer uma superfície camada a camada, né? Então, essa é a ideia aí. Perfeito. E professor, a gente está falando dos anos 2000. Nessa época, a computação que a gente tinha, os computadores eram mais dentro da universidade, o professor tinha que... Não, Como era sempre na universidade, a gente não tinha computador, né? Eu lembro que a gente começou... Quando eu tive um computador em casa, né, o acesso à internet era aquela de rádio, né? Vocês tinham que escutar aquele barulhinho, tudo, né? Modem, né? Era aquilo lá. Então, a gente não trabalhava em casa com computador, né? Era sempre ia no laboratório e fazia lá, né? Então... Isso é muito interessante, né? Porque em uma época em que os modelos que tinha na época, o professor via com os olhos em relação a os modelos computacionais que tinha. Quais modelos computacionais que tinha? Assim, a gente fala modelo computacional, a gente tinha ideia, por exemplo, de uma equação que a gente tinha que resolver para simular esse comportamento do fenômeno, e aí a gente traduzir essa equação ou resolver essa equação no computador, por algum método numérico. Nesse caso, a gente estava usando esse método Monte Carlo, né, que é baseado nesses números aleatórios, né? Então, é uma técnica computacional, até hoje existe, né? Então, assim, computador bem... Conseguiu bons resultados, professor? Sim, a gente conseguimos e deu até, né, assim, no mestrado, acho que na verdade no mestrado a gente teve um trabalho publicado, né, que é justamente, né, explicava aqueles resultados da iniciação lá, e sim, conseguimos publicar um trabalho, né? Então foi bom. Aí pro doutorado, transição de novo, né? Transição. O professor fez aplicações de métodos clássicos e quânticos em nanociência, né, e biofísica. Aí teve uma disruptura, foi uma ruptura. Porque assim, eu no mestrado foi algo mais computacional, né? Apesar de eu estar sendo orientado também pela professora Mônica, né, no mestrado, era um trabalho computacional, né? Eu desenvolvi um simulador e tal. E aí, para o doutorado, eu segui esse viés mais computacional, né? Então, só que aí eu mudei de orientador. Aí eu fui trabalhar com o professor Douglas Galvão, que coincidentemente era o marido da professora, ainda o marido da professora Mônica. Então, na verdade, eu transitei, né? Eu mudei de parentesco, aí na verdade, parentesco não, na família ali, na orientação do mestrado para o doutorado. E eu toquei mais essa parte ainda computacional. Só que aí ampliou mais esse meu leque de métodos, etc., né? Então, por isso que, no fundo, minha tese de doutorado ficou meio assim, vários trabalhos que eu tentei juntar para ter a tese, né? Porque é engraçado, né? No doutorado, o meu orientador era um cara que tinha muita ideia, né? Então tinha bastante ideia. Então, assim, Vitor, saiu um trabalho aqui, vamos tentar fazer isso aqui. Saiu outro trabalho aqui, vamos tentar fazer isso aqui. Então, no fundo, a gente foi fazendo um monte de trabalhos, né? Não tinha uma linha mestra, mas tinha muitos trabalhos que a gente foi, né, resolvendo, né, os problemas. E aí ficou um monte de coisa para a gente juntar numa tese. Então, por isso que ficou esse título meio geral, assim, né? Então, a gente trabalhou na tese com nanotubos de carbono, né, tipos novos de nanotubos, trabalhamos com uma metodologia aí que envolve um pouco de biofísica. Então, assim, foi um leque grande. Professor, aplicações em métodos clássicos e quânticos. Na época, como esse assunto era difundido? Não, era normal. O método clássico, nesse sentido aí que a gente está falando, era assim, a gente usava muito um pouco da dinâmica molecular, é quando você usa métodos numéricos para resolver basicamente as equações de Newton, né? Só que aí, o que acontece, os clássicos a gente fala é que o que a gente chama de potencial, que tem a ver com a força depois, né, nas leis de Newton, eram descritos de uma maneira, né, por potenciais efetivos, etc. Agora, quando você fala em métodos quânticos, como está ali, aí você já leva em conta a questão eletrônica, né, a questão dos elétrons presentes na jogada aí. Então, isso fazia com que era mais custoso os métodos quânticos do que os clássicos, mas aí o que eu fiz foi aprender um pouco dos dois, né? E cada um tem a sua aplicação, em qual sistema você pode usar, né? E o professor estava fazendo esse doutorado no Texas? Não, eu fiz a graduação, comecei o doutorado na Unicamp mesmo,
E aí até hoje tem essa ideia do doutorado sanduíche, né? Que você pega uma parte do seu doutorado e passa um tempo como se fosse um estágio numa universidade fora do país. E nesse caso eu fiz lá no Texas, na universidade lá em Dallas, né? Legal. E deve ter sido uma experiência incrível, assim, professor. O professor foi a primeira vez que saiu aqui do país. E não foi a primeira vez, eu tinha saído na graduação, no mestrado, eu acho, no mestrado ou no começo do doutorado, eu acho que eu fui para um curso lá na Hungria, né, num curso. Então eu já tinha saído, né? Mas eu no do doutorado foi realmente uma experiência bem enriquecedora, né? É super Você vê a cultural. cultura. Então assim, o grupo que eu estava lá era um grupo muito bom, assim, o meu orientador de lá ele tinha também trocentas mil ideias por dia, então o cara super assim, criativo. Então você vai aprendendo um pouco dessas coisas, né, essa vivência. E assim, era um grupo que tinha, na época tinha um prêmio Nobel lá no mesmo grupo. Então assim, eu lembro até hoje, um dia eu estava saindo, assim, olha só, né? Eu estava saindo do prédio do laboratório, o prêmio Nobel, que era o Alan McDermott, que era um dos criadores lá da época acho que dos polímeros, se não me engano, trabalhou com polímeros. Ele abriu a porta para mim, sabe assim, eu estava entrando, né? Ele estava na porta, ele abriu a porta, super educado, né? Então assim, super. E nem porque ele era um prêmio Nobel ele não podia ter essa educação, né? Então ele abriu a porta, me ajudou, assim, me abriu a porta, eu entrei e falei, nossa, né, que coisa, né? Então você convivia com esse tipo de pesquisadores, então isso foi super, né, enriquecedor. Fica gravado, né? A gente, o conhecimento, a forma como o conhecimento vive na universidade, informação, está atrelado também muito à cultura, né? A cultura do aprendizado, a verdade, os fatos, a ciência, de trazer tecnologia atrelada à cultura da pessoa em relação ao que o professor está relatando nada aqui para a gente, isso está atrelado a um fato do conjunto do grupo ali que, para desenvolver a ciência, a gente tem que estar com o grupo, e isso foi um fato que o professor está citando, que mostra total empatia com o conhecimento do grupo ali também, né? Porque se eu estou com uma pessoa e estou trabalhando com ela, a cultura em relação ao pensamento de estar com o outro, de aposta do outro, também é a ciência do pensamento. Sim. Aqui você não sei se eu fui claro. Não, sim, mas a universidade ela tem esse papel, não é só a questão cultura, conteudista, né? Você aprender a sua profissão, as técnicas que você vai usar na profissão, mas essa vivência com outras pessoas, multidisciplinaridade, diversidade, para você ampliar sua mente também, né? E isso te forma o seu caráter também, né? Então é isso, né? Isso é muito legal. É bom o professor estar isso aqui para os nossos ouvintes, também estou aprendendo aqui com o professor também. Esses pequenos detalhes também importam e fazem parte do processo como um todo. Né? E esses detalhes não estão no currículo. Não estão então, no currículo. Né? Esses detalhes não estão no lápis, entendeu? Essas coisas você não coloca, quer dizer, pode até colocar, mas geralmente não estão, né? Essas coisas que marcam, entendeu? Então é realmente importante, né? Totalmente, professor. E depois o pós-doutorado do professor também, né? O professor fez pós-doutorado aqui em Campinas, em 2014. Isso, aí assim, terminou o doutorado, né? Ainda naquela época a FAPESP dava bolsa ainda para pesquisadores no mesmo grupo de pesquisa. Então, quer dizer, eu fiz o meu doutorado no mesmo grupo que eu fiz o doutorado. O pós-doutorado no mesmo que o doutorado, lá com o professor Douglas. Né? Então, assim, isso de uma certa forma agilizou, porque a gente já conhecia as coisas e tal, então agilizou. Então, eu fiquei lá um tempo, né? Até para procurar emprego, né? Então, esse período do pós-doutorado também, né? Foi uma época importante que eu tive tempo, tive, né, facilidades lá para desenvolver justamente um dos trabalhos que eu achei mais relevantes na minha carreira foi durante esse pós-doutorado, né, dos resultados que a gente tinha vistos lá ainda no doutorado lá com o grupo lá do Texas, que então a gente conseguiu fechar e criar um trabalho bem legal nisso aí. Então o pós-doutorado teve esse aporte para ajudar nesse aspecto, entendeu? Perfeito, professor. E dentro desse período, assim, o professor vê alguma diferença? Claro que tem professor graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, em relação à continuidade do pensamento, do aprendizado, como o professor enxerga que nesses períodos as transições moldaram a multidisciplinaridade do pensamento do professor?
Ah, sim, né? Porque, por exemplo, na graduação você começa lá no seu grupinho mais dos físicos ali, né? Dos seus colegas de classe, né? Depois você vai para o mestrado, você começa a ver outras áreas, participar por exemplo, de congressos, você começa a ampliar a sua visão, áreas, né? Então, geralmente os congressos de física aqui, principalmente no Brasil, tem um congresso que tem várias áreas no mesmo congresso. Então, você está assistindo uma parte de nanotecnologia, mas no outro lado aqui você está vendo algo de biofísica. Então, você tem curiosidade, você consegue aproveitar essas oportunidades. E aí vai aumentando, né? Transitar, né? E começar, né? E nesse grupo nos Estados Unidos foi ainda mais. Você vê, né? Essa químico, o físico, né? Um biólogo junto. Então, você começa a ter ver que todas as áreas são importantes, né? Você não começa a pensar só que a sua área é a mais importante de todas, mas cada um tem seu papel, né? Na formação do conhecimento, entendeu? Então é isso que é o ponto, né? Isso é muito legal, professor. A gente fecha esse primeiro bloco e a gente vai para o nosso segundo bloco, que se chama Experiências no Mercado e Trabalho de Pesquisa. Voltamos para o nosso segundo bloco, que se chama Experiências no Mercado e Trabalho de Pesquisa. Professor, o primeiro estágio, o professor citou para a gente no bloco anterior, e o professor estava fazendo alguns trabalhos em curso em algumas escolas. Não. Isso na graduação, no final da graduação, né? Que é exigência para você formar em licenciatura fazer alguns estágios em escolas, né? Então, assim, eu acompanhei algumas aulas em algumas escolas só para completar esses estágios, né? Justo. Aí depois, quando o professor começou a ministrar aulas, foi aqui na Universidade de Campinas. E aí o professor teve disciplinas de pesquisa científica, concepção, desenvolvimento e publicação, ciência dos materiais, laboratório de física, eletrotécnica aplicada, ciência, tecnologia e sociedade. O professor ministrou várias disciplinas aqui. Dentro dessas disciplinas que o professor ministrou, como o aprendizado de física é difundido para os alunos de uma forma que eles conheçam o papel da física nas outras áreas e o professor veja a evolução dele dentro da sala, o que o professor enxergou dentro Então, é que assim, eu comecei a dar pesquisa científica, isso aí não tem a ver com física, né? Quer dizer, tem a ver com o contexto de você fornecer informações para um pesquisador de forma geral, não só na física, não né? só na física, entendeu? Ciência dos materiais tem uma parte também de física, mas porque eu não tenho lecionado muito as disciplinas de física, contanto que o laboratório de física foi, né? Mas eu tenho mais os últimos anos mesmo, desde quando eu entrei aqui, eu já carreguei no colo a disciplina de geometria analítica e álgebra linear, né? Então isso aí me deram assim, ó, isso aqui isso aqui é sua, tá? Então seu filho acompanha ele até o final. Então até hoje eu dou essa aula. Então no fim eu posso falar talvez um pouco mais dessa disciplina, né? Mas mesmo assim, no laboratório de física, eu vejo, né? Assim, eu tento passar nessas disciplinas que tem em física essa visão, né? Que eu tenho quer dizer, a física tem essa parte matemática, uma boa parte matemática, mas também tem uma parte de entendimento do fenômeno, da criatividade de entes que você precisa colocar, a ideia do elétron, a ideia de outros agentes que você precisa colocar na sua explicação para fazer entender aquele fenômeno, né? Então eu tento até um pouco da parte histórica, né, que é interessante às vezes passar para o aluno, uma curiosidade, porque às vezes chama a atenção, né? Ver que a física não é aquela coisa só forma, feita por gente, gente humano, tá? Não é IA, né? É gente mesmo, entendeu? Então, que pensou, que discutiu, né? Então, ciência é feita por humanos, né? Aí, falando de geometria analítica e álgebra linear, quando eu fiz, eu me lembro muito bem que a epifania que eu tive de geometria analítica e álgebra linear foi a construção do espaço, né? Na forma que a gente transforma um R2 para um R3 e a quantidade numérica que a gente pode trazer isso para um cálculo numérico, a gente pode 2D, 3D, 4D, que a gente não consegue enxergar, como isso é transformado. Aí que eu comecei a entender a disciplina. Isso traz atrelado à física, uma análise de pensamento crítico para a gente ver que ambas exigem análise
exige o pensamento, exige o desfoque, a disruptura tanto da parte histórica como a aplicabilidade daquilo. Estou pegando e, com cálculo, aplicando isso, a transformação do espaço, sabe? Sim, Isso é muito interessante. Então, e essa capacidade de abstração, né? Total, então, é isso. Assim, abstração, porque você... eu falo para os meus alunos até hoje, ó, às vezes você não vai saber, vai precisar usar o R2, R3, transformações, não sei o que e tal. Mas no momento da aula que você está estudando, essas coisas são abstratas, te amplia o raciocínio, né? E esse raciocínio você vai usar lá no seu estágio, numa multinacional, na sua empresa, ou onde você for trabalhar, entendeu? Então você vai esquecer espaços vetoriais, mas você vai ter o raciocínio desenvolvido. É que eu falo, olha, isso é muito legal. A gente não pode ficar ensinando xadrez, porque também desenvolve raciocínio, né? A gente ia ficar difícil para justificar para o governo, né? Tá? Então a gente ensina essa parte que desenvolve o raciocínio. É lógico que além de ensinar os conteúdos, né? No meu ensino médio não tinha muitos professores, era escola pública lá na Zona Sul, e às vezes faltava muito professor e eles deixavam a gente jogando xadrez. O meu professor de filosofia incentivava isso, falava assim, você vai jogando aí que uma hora dá certo, você aprende. Eu fui para os campeonatos de xadrez, gostei muito, desenvolve muito. O xadrez ele tem uma previsibilidade de pensamento, de você entender jogos e trazer isso pro pensamento mesmo, na resolução de problemas. O professor estava bem citando. Isso é muito bom para o aluno, para ele poder desenvolver a capacidade igual na geometria. Não, então, e hoje o pessoal não está mais pensando, né? Você joga no chat GPT, joga numa inteligência artificial, e você não pensa mais. Então, a gente precisa retomar o pensamento, né? Perfeito, professor. Essas são as experiências de carreira do professor, que a gente citou algumas, a gente poderia citar várias aqui, mas esse pensamento que o professor passa para a gente, essa experiência, isso é muito legal. E para o nosso ouvinte, para mim, que a gente está conversando aqui, falar sobre. A gente vai falar agora sobre as pesquisas do professor. Tem uma que me chamou muita atenção, que é até recente, de 2021 a 2023, avaliação da condutividade térmica a partir de dinâmica molecular baseada em função de Green. Isso. Como foi essa pesquisa? Então, essa pesquisa, ela veio de um projeto FAPES, que eu trabalhei nele, né? É uma pesquisa que envolve, né, o que é condutividade térmica, aquela propriedade dos materiais de transferir calor, de passar calor, né, de conduzir calor. Então, isso aí tem a ver com vibrações. Calor tem a ver com vibração do sólido, por exemplo, né, com aquelas partículas que na física fala dos fônons, são partículas que a gente fala. E a gente queria avaliar esse tipo de fenômeno de condutividade térmica usando um método novo, né? Esse método foi proposto por um cara, o professor lá de um instituto lá dos Estados Unidos, em 2009, eu acho. E a gente pegou essa técnica e tentou aplicar essa técnica nisso, que é o uso de funções de Green, a dinâmica molecular baseada em funções de Green. Porque dinâmica molecular é aquele processo que eu falei para você, é tentar resolver as equações de Newton para estudar o movimento atômico, tá? Só que você pode fazer essa resolução numérica dessas equações, pode ser feita por alguns métodos, dentre eles usando funções de Green. Então, só que o pessoal não usa muito, isso aí é uma coisa nova. Até hoje eu estou trabalhando nessa parte aí, né? Então a gente tentou fazer isso, desenvolver essa técnica para aplicar nessa ideia de condutividade térmica. Tá? Então, é uma coisa que está em andamento ainda, assim, terminou o projeto, mas a gente está trabalhando ainda nisso, né, para tentar consolidar essa técnica na comunidade aí dessa área aí de condutividade térmica e dinâmica molecular. Né? Show de bola, professor. Para uma pessoa que está fazendo essa pesquisa e queira fazer uma iniciação científica com o professor, quais as pesquisas ou os títulos ou por onde ela deve começar para entender esse assunto? Então, a ideia assim, para essa área precisa ser a gente pede um pouco mais da parte de física, né, para conhecer um pouco os termos, tal. Então, assim, seria um aluno um pouco mais que gosta um pouco mais de física para ter uma base, né, ou ter estudado um pouco de física, né. Então, aqui, por exemplo, aqui na FT eu não consigo às vezes muitos alunos, justamente porque eles não têm aqui não é um curso de física, né, curso de computação. Então, eu tenho um viés também para a parte de computação. Então, eu tento desenvolver algumas iniciações, né, voltadas com foco em computação. Então, por exemplo, teve alguns alunos que trabalharam, por exemplo, usar a programação Python, né, para desenvolver animações,
para o ensino de física, vídeos, né? Então você programa um vídeo, não faz um vídeo em algum editor, mas você faz ele programaticamente, né? Então usando computação, programação, né? Então já 2 alunos já estão trabalharam nisso, né? Tem alunos que estão trabalhando com realidade virtual, computação. Tem outro que está trabalhando agora, iniciação, com GPUs, que são aquelas unidades de processamento gráfico, né? Muito usado em inteligência artificial, né? O hardware, né? Então, a gente está trabalhando como programar nessas coisas. Então, tem esse viés computacional que eu tento fazer por causa dos alunos que eu tenho aqui, né? Isso da mão de obra que eu tenho aqui, vamos dizer assim. Mostra muito da multidisciplinaridade desse campus, né? Da capacidade de aplicação de diferentes pesquisas dentro da base que a gente tem, da física, para aplicar para a computação, para as tendências do mercado, para as inovações. Isso é muito legal. Sim, sim. Traz muita visibilidade para esse viés tecnológico, né, do campus aqui da Faculdade de Tecnologia. Professor, tem mais uma pesquisa que eu gostaria de citar? Tem outras aqui, um monte que eu gostaria de citar, mas de investigação em sistemas nanoscópios utilizando física computacional, ela está dentro dessa que o professor citou também, 2010 a 2012. Então esse acho que foi na época do 2010, 2012, foi na época dos primeiros projetos aqui, quando eu estava na FT, né? Ela envolvia também estudo de redes, acho que de nanotubos de carbono, e aí, de novo, usando também, né, a ideia de um simulador, de um sistema computacional para estudar esses sistemas físicos. Então, é essa conexão, né? Física computacional, né? Computação é uma ferramenta que eu uso, né, para estudar alguns fenômenos que eu tenho interesse na parte de física. Então, sistema nanoscópio é um nanotubo de carbono, ou redes de nanotubos de carbono, florestas de nanotubos de carbono que aparecem nos últimos trabalhos, são exemplos de sistemas físicos pequenininhos, né, de tamanho nanoscópicos, que a gente tem estudado com esses simuladores. Tem alguma pesquisa específica que o professor gosta, desenvolveu, teve um tempo, teve um período que o professor desenvolveu? Que o professor ultimamente vem gostando muito, o professor, isso daqui está sendo muito falado no mercado, são novos modelos computacionais, a forma de escrever partícula, que o professor gosta? Então, assim, tem 2 que a gente está em andamento, que assim, eu estou assim, gastando um tempo nisso aí, né? Mas no fundo é justamente essa parte de desenvolver um simulador, né? Geralmente a gente usa simuladores que outros grupos fazem, agora a gente está tentando desenvolver o próprio, né? Para um problema específico. Um é de um projeto de um aluno doutorado também, que esse simulador para simular florestas, imagine uma floresta de eucaliptos, né? Só que em vez de ser o eucalipto, você está colocando um nanotubo de carbono. Então, assim, só que não o tamanho da floresta de eucalipto, mas o tamanho, né, a altura nanoscópicas, né? 10 a menos 9 do metro. Então, esses tipos de arranjos nanoscópicos, a gente está tentando simular um simulador que a gente mesmo está desenvolvendo, né? Então, assim, é programação computacional, a gente está usando a linguagem C, né, para programar esse tipo de simulador, né, para poder, então, tentar simular como que funciona esse tipo de sistema físico, tá? E o outro é ainda, né, nessa parte da dinâmica molecular com funções de Green, que eu também estou trabalhando para implementar essa técnica num simulador já muito consolidado na comunidade, né? Que é o esse simulador chama LAMPS. Então a gente consegue inserir, né, outras funcionalidades, né? Então aí a comunidade pode usar, né, a comunidade científica pode usar esse tipo de simulador com essa técnica nova que a gente está trabalhando. Então, assim, isso é muito legal para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, e conhecendo ferramentas e trabalhos em relação a isso. Acho que incentiva, o professor está bem citando aqui para a gente. Professor, eu gostaria de citar mais pesquisas, nosso tempo está indo. Eu gostaria de ficar aqui 3 horas conversando com o professor, é verdade. Geralmente eu fico, às vezes não dá para colocar tudo no ar, mas os nossos ouvintes entendem. Assim, o professor gostaria de citar mais alguma pesquisa específica? A gente pode ir para o nosso terceiro bloco? Pode ir para o terceiro, Pode. Então a gente finaliza aqui o nosso segundo bloco e a gente vai para o nosso terceiro bloco, que se chama Futuro e Curiosidades.
vamos para o nosso terceiro bloco, que se chama Futuro e Curiosidades. Professor, tem um projeto aqui que se chama Musicalizando. Está dentro de Curiosidades e Futuro aqui nesse terceiro bloco. Como funciona esse projeto? Como nasceu esse projeto? Então, o projeto Musicalizando é um projeto de extensão, né? Então, você sabe, né, na nossa universidade a gente tem esse compromisso, vamos dizer assim, de fazer pesquisa, fazer ensino e fazer extensão. Então, até os últimos anos eu estava mais na pesquisa e ensino, e aí eu comecei a querer também fazer essa parte de extensão. Então, a gente tem vários trabalhos de extensão aí em andamento, né? Um deles é esse Musicalizando, que eu já vou falar daqui a pouco, mas a gente tem lá o projeto do Explora, né? O Explora também, que era o próximo, professor bem citando. Então já vou avançar nesse que já estou falando. O Explora, na verdade, é uma sala que a gente reformou aqui na FT, que funciona meio como um pequeno museu, um lugar para ter atividades envolvendo experimentos de física, matemática, né? Que é usado também para aulas. E dentro do Explora a gente tem feito alguns projetos, como por exemplo, com o pessoal do Aldeia, aqui da escola Aldeia, né? Os alunos vêm aqui, a gente faz algumas atividades com eles lá de física, né? Hoje está em andamento lá esses dias, né? Esse semestre passado também, um pessoal de altas habilidades, né? Crianças com altas habilidades, a gente tem desenvolvendo umas atividades lá no Explora, juntamente lá com o professor Yuri. Então o Explora ficou como um catalisador, né? Para essas atividades de extensão. E uma dessas atividades é o Musicalizando, que também é lá no Explora, né? Não é um lugar melhor assim, né? Porque envolve, na verdade, Musicalizando é um projeto do programa Universidade da Unicamp, né? Para pessoas 50 a mais, né? Então, o Explora, o Musicalizando, ele juntou um pouco dessa ideia, desse gosto que eu tenho pela música, né? E também com essa visão que eu acho que a gente precisa ajudar as pessoas, né? E aí surgiu a oportunidade de ajudar o pessoal de 50 a mais, né? Então eu achei que conciliar as duas coisas, né? É muito enriquecedor, professor, que eu trabalhei em alguns projetos voluntários em lar de idosos. E a forma como eles aprendem, se a gente voltar lá, na idade de criança, assim, eles falam assim, não, mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Por que não pode fazer dessa forma? Eles questionam. E quando a gente incentiva eles a pensarem mais em trabalhar o cérebro, porque isso é essencial, quanto mais a gente exercita o nosso cérebro, mais conexões são criadas em relação às sinapses e a gente consegue ter uma produtividade maior do nosso cérebro, prevenindo contra a série de doenças que a gente sabe que é causada, né? E traz uma conectividade totalmente diferente para o período em que eles estão desenvolvendo ali as ideias, o pensamento, o ambiente, qual eles estão, né? E a atividade que a gente desenvolveu foi tão grande, levar o Tangram ali para eles desenvolverem. Foi uma experiência enriquecedora, professor, porque é um público, assim como as crianças também, jovens, adolescentes, que a gente enxerga a vontade e despertar a vontade do aprender, sabe? De trazer e adquirir informação. Foi uma experiência enriquecedora, igual assim que o professor está citando. Tem um projeto também que o professor fez de astronomia e cultura astronômica, né? Esse é outro projeto de extensão, a gente faz em colaboração lá com o pessoal da UFSCar aqui em Araras, né? Na verdade, o professor João Teles, que ele coordena esse projeto, eu sou um colaborador lá, ele que toca tudo mais, projeto muito bonito lá, e eu tenho colaborado com eles também, com essa parte de astronomia, que eu também tenho um gosto aí, e juntou um pouco com essa parte de realidade virtual, por isso que é do céu real ao céu virtual, acho que é o nome do projeto aí, astronomia, alguma coisa assim, se eu não me engano. E do céu real do céu real ao virtual, né? Porque essa ideia da gente ter, né, usar um pouco de realidade virtual para facilitar esse entendimento, né, a aprendizagem da astronomia. Né? E só um parênteses aí, né, Musicalizando, na verdade, envolve essa música, porque tem isso aí, né, a música tem esse benefício para o cérebro, né, e principalmente, né, para o pessoal aí de 50 a mais, para manter o cérebro ativo. Então né, não é ensinar xadrez, mas é ensinar música, é tocar música, cantar. Então alivia o estresse, melhora a cognição, então é tudo um benefício. Eu né? toco violino, professor, e assim, tem profissionais excelentes que tocam violino, assim, exercem a profissão, são músicos. E eles sabem 4 posições assim da partitura do violino, você tem que ter muita precisão, muita técnica e uma habilidade incrível de errar e aprender de novo. Essa resiliência aí que é importante. Sim, isso é uma coisa. Isso é muito legal.
Sim, verdade. Realmente. Professor, gostaria de citar os projetos do professor aqui. Para quem está nos ouvindo e quiser visitar o Lattes do professor, tem projetos muito legais que o professor participou. Tem, em 2013, o professor fez montar experimentos didáticos para a complementação de ensino de física. Em 2018, implantação de novas estratégias de ensino de disciplinas de física e matemática. São diversos projetos que o professor vem desenvolvendo que enriqueceram o pensamento e trabalharam essa forma de aprender, né? De trazer uma forma de fazer uma ruptura no cérebro para falar assim, não, vamos continuar aprendendo. Isso é muito legal, professor. Tem informação complementar que o professor fez, foi na Grã-Bretanha, acho que o professor até citou para a gente. E agora falando de informação complementar, que foi de 400 horas que o professor fez. Formação do programa de professores de escrita acadêmica. Isso foi um programa que a Unicamp fez, né? Ela mandou alguns professores de várias unidades para fazer um curso sobre escrita acadêmica lá na Inglaterra. O objetivo era mandar os professores lá, ensinar eles e trazer eles de volta para replicar esse conhecimento aqui, né? Então, como eu gosto também de leitura e escrita, foi um curso que eu gostei muito, né, essa experiência. Horas. Foi lá, acho que 2 semanas, eu acho, de curso. E também, assim, não só o conteúdo, mas também essa experiência, né? Foi muito importante. E aí, até hoje, então, eu estou replicando isso daí, né? Hoje, semestre, por exemplo, eu estou oferecendo um curso na pós-graduação de escrita acadêmica. Então, é justamente fruto desse, né? E aí, assim, esse ano tem uma turma relativamente grande para uma pós-graduação, né? Tem 13 ou 14 alunos, então, fazendo essa disciplina. Então, acho que está gerando esses frutos que a Unicamp quis que gerasse naquela época, mandando os professores. Olha, eu falaria e citaria outros projetos aqui do professor, vai ficar para o pessoal ir lá visitar o Lattes do professor, porque nós temos está esgotando, mas eu vou fazer algumas perguntas em relação ao futuro do professor. Professor, o que o professor está enxergando e vendo que são as IAs? Como o professor enxerga esse tema IAs? Me assusta, né? Me assusta, porque assim, eu tenho... que parece que está dominando tudo, né? E é como eu estava falando hoje na aula de manhã ali, né? Eu acho que vai chegar um ponto, principalmente a parte de escrita acadêmica, por exemplo, dá um exemplo, né? Hoje você põe lá no chat GPT, algum lugar lá, o cara te dá um texto para você, né? Então, acho que vai chegar um ponto, vai ser assim, tipo como comida orgânica, né? Existe a comida, as frutas orgânicas, sem agrotóxicos, e as que têm agrotóxicos. E aí você pode escolher, né? Então aí vem as frutas orgânicas, agrotóxico free, né? Sem agrotóxico. Então daqui a pouco você vai ter um documento, um artigo, qualquer material escrito aí que vai estar lá. IA free, entendeu? Foi feito por humanos, puramente por humanos. Aí você pode escolher, você fala, você quer ler esse trabalho que é só feito por humano ou esse que foi feito só com o auxílio da IA, né? Você pode, né, ler os dois, mas às vezes você vai, sei lá, depois avaliar. Então, é um tema que me dá medo, assim, um pouco. Tá aprendendo, e eu não sou um cara muito usuário disso, sabe? Eu não usei muito pouco o chat GPT, não tenho essa habilidade, né? E vejo o pessoal falando, falo, nossa, eu já tô ficando para trás, né? Mas eu sou ainda um cara meio das antigas ainda, tá? Eu procuro no Google, sou muito ainda nessa linha ainda. A gente vai aprendendo junto, né, professor? Porque ao mesmo tempo eu estou fazendo um trabalho agora numa empresa em que eu vejo que está todo mundo aprendendo como e tentando desenvolver métodos e materiais para auxiliar, não fazer por auxiliar. Sim, claro. Porque a proporção de dados que é gerado de uma forma que a gente ainda não entende, qual sentido? Com qual valor, sabe? Isso é um ponto que sempre é questionado para a aplicabilidade das IAs, para a gente entender melhor como elas funcionam, né? E a gente conseguir trabalhar junto. Mas, por outro lado, a IA é um papel importante na educação. Se você consegue analisar um monte de dados da sua turma da disciplina e começar a IA te ajudar a extrair informação e você pegar essa informação e melhorar suas aulas, pô, isso é super legal, entendeu? Sim, funciona, né? Sim, te dá, né? Uma forma de fazer com que se aprenda e reaprenda e analise melhor, né? Crie conexões melhores, fisicamente falando. Sim. Professor, como o professor enxerga que vai ser o profissional do futuro? Então, é uma pergunta difícil, cara. Você tem que fazer pergunta fácil. Faz umas perguntas fáceis. Pro futuro, né? Eu não sei nem o que eu vou jantar hoje, você já está me perguntando. Então, assim, acho que talvez assim, acho que tem que ter
questão, como a gente vem falando, de ter essa visão mais ampla, né? Multidisciplinar, né? Entender que todas as áreas são importantes e, lógico, né? Acho que a gente tem que, o profissional do futuro tem que ser humano, né? Perfeito, professor. Você Acho que falou, tem tem que que, ser humano. é, A gente trabalha para os humanos. a gente tem que, não pode perder isso, né? A Nossa essência. essência. Totalmente, professor. Isso é uma contribuição, um ponto muito importante que a gente está por e para os humanos. Isso é muito importante. Obrigado, professor. Para a gente finalizar, o professor gostaria de deixar alguma mensagem, já se despedindo dos nossos ouvintes, né, alunos, eu, todos aqui. O professor gostaria de deixar alguma frase, alguma mensagem? Nossa, algum livro, alguma citação, algum artigo? Olha, eu vou deixar uma citação, eu não sei se eu vou conseguir lembrar ela inteira, mas é uma citação que, assim, marcou muito, assim, numa época aí, que é sobre o tempo, nosso tempo, né? Era um professor, acho que de uma universidade dos Estados Unidos de computação, que acabou falecendo por causa de um problema de saúde, e ele falava isso, tem uma palestra, eu acho que eu não vou lembrar o nome dele agora, depois a gente põe lá nas captions do vídeo aí, né? Do podcast. Mas ele falava assim, que o tempo é tudo que a gente tem, porque um dia você vai poder perceber que todo aquele tempo que você pensava que você teria, você não vai ter mais. Nossa. É uma coisa parecida essa frase, né? Ela não é exatamente isso, mas é esse sentido aí, né? Randy Pausch. Procura aí, dá no Google lá, Randy Pausch, vai ter uma palestra dele. E foi uma coisa assim, acho que uma citação marcante, né? Que é isso, que a gente tenha tempo. A moeda mais cara de todas. Isso, e aí eu tento falar assim, uma mensagem para os alunos, né? Não desperdiçar tempo, né? Celular, né? Mesmo na aula, o cara está assistindo a minha aula lá, o cara está no celular. Use o tempo, aquele tempo é para aula, né? Preste atenção numa palestra ou você vai no jantar, aproveite o tempo naquele, né, jantar, não ficar, né? O celular tira nosso tempo, né? Então acho que vamos tentar aproveitar mais o tempo, né, para as coisas úteis e boas da vida. Perfeito, professor. Com essa frase, com esse pensamento, com esse questionamento, essa introspecção de pensamento que a gente finaliza o podcast, só tenho a agradecer ao professor por ter topado aqui conversar com a gente e falado desde o início da carreira do professor. O processo de decisão é muito importante para quem está entrando na universidade, para quem está aqui, entender um pouco melhor da carreira do professor, das pesquisas principalmente, falar de pesquisa, desenvolvimento de pesquisa. E só gratidão pelo professor ter topado aqui falar um pouco com a gente. Esse foi mais um podcast, esse foi mais um PrismaCast. Queremos agradecer a você, ouvinte, que ficou até o final, nos prestigiaram. Esperamos que tenha agregado de alguma forma aqui com o conteúdo apresentado, que a gente foi dialogando, conversando. Se você gostou do episódio de hoje, não se esqueça de compartilhar e deixar seu feedback. Fiquem atentos para as próximas histórias e até a próxima. Vamos falar tchau, tchau juntos, 1, 2, 3 e... Tchau, pessoal.